Gravando. Bom, o nosso trabalho se chama As dificuldades encontradas pelos jogadores brasileiros de futebol de base para se destacarem como profissionais. Os integrantes do grupo são eu, Lucas Pedrotti, o Germano Facchini Coletti e o Otávio Bossardi Miquelon. A gente fez esse trabalho com orientação da professora Mariluz Azulco Risson e com a orientação do professor Rodrigo Fole. Bom, nesse trabalho a gente abordou sobre as dificuldades encontradas pelos jogadores da base brasileira de futebol para se destacarem como profissionais em times grandes. A gente usou como exemplo os atletas da MSM, um clube aqui de São Marcos. Bom, a gente considera esse tema bastante importante, pois o Brasil, por muitos, é conhecido como o país de futebol e grande quantidade de jovens de hoje em dia tem como sonho se tornar jogadores profissionais. Bom, nosso principal problema foi quais são as principais dificuldades dos jogadores da base de futebol para se destacarem no profissional. Bom, a justificativa do nosso trabalho. A formação de novos atletas é imprescindível para o bom desenvolvimento dos esportes, principalmente no futebol. Percebe-se que os jogadores brasileiros que iniciam em categorias de base enfrentam dificuldades para se destacarem ao nível profissional. Porém, a base colabora muito para o bom desenvolvimento dos atletas, pois os prepara para o nível competitivo. Os objetivos gerais: investigar as principais dificuldades dos jogadores das categorias de base a se destacarem no futebol profissional. Os específicos: entender o porquê da maioria dos atletas, quando sobem para o futebol profissional, demoram a obter destaque, compreender quais etapas são necessárias para um jogador da categoria de base seja promovido a um jogador profissional, investigar quais são os interesses dos jogadores que atualmente estão nas categorias de base. Bom, ao longo do processo de formação dos jogadores, enfrentam vários tensionamentos, como o medo do desligamento do clube, a rotina estafante de treinos, o isolamento social e a incerteza do sucesso na carreira. Por isso, a maioria dos jogadores tem um plano B. Por um acaso a carreira futebolística não der certo, há uma segunda opção. A carreira profissional, que não oferece muitas possibilidades de reconversão, visto que as experiências no futebol pouco valia, tem para uma futura entrada no mercado de trabalho, se o jovem não obtiver sucesso na carreira. Acreditamos que estudos dessa natureza auxiliam a problematizar como o futebol se compõe num dos caminhos de subjetivação dos jovens na sociedade brasileira. Bom, é necessário observar com atenção o momento em que esse jovem com grande potencial deixa o sub-20 para chegar ao elenco profissional. Existem exceções, atletas com um nível técnico acima da média que se saem bem nesses primeiros momentos e logo ocupam seu espaço. Mas, se olharmos de uma forma mais abrangente, muitos deles já iniciam com dificuldades nos treinamentos, sem ter uma maturação completa, mesmo que saudáveis e cheios de energia para desempenhar suas atividades. Bom, na metodologia a gente usou como procedimentos os procedimentos metodológicos quanto à natureza aplicada, a gente fez quanto aos objetivos a exploratória, quanto à abordagem a gente fez explicativa e quanto aos procedimentos a gente usou de bibliográfica. Bom, a gente aplicou 49 questionários via Google Forms para os jogadores do clube MSM que eu citei anteriormente. Na maioria eles têm entre 9 e 15 anos de idade. Bom, ele foi direcionado para as categorias de sub-11 até sub-15, para descobrir se pretendem seguir uma carreira profissional no esporte ou só usar ele como lazer. Perguntamos com que idade o atleta iniciou nas categorias de base do clube. A maioria respondeu que começou com 7 anos, pois, segundo Beck, muitos atletas começam a jogar cedo nas escolinhas de sua cidade. Foi perguntado se os atletas pretendem ser um jogador profissional. 38 responderam que sim, sendo 77,6%, e 10 que não, pois devem estar jogando apenas para fazer alguma atividade física ou como um lazer.
A maioria dos que gostariam de se tornar jogadores profissionais, sendo eles 26 dos entrevistados, desejam ir para o futebol de campo, possivelmente por ter mais visibilidade, envolver mais dinheiro e ser bem mais respeitado. Quando perguntamos se a família do atleta o apoiaria em seguisse uma carreira no futebol profissional, a grande maioria respondeu que sim, sendo 95,9%. Nenhum deles respondeu que não, mas que depende de alguns fatores. Teve-se como hipótese que a maioria dos atletas das categorias de base do futebol da MSM desejam ser jogadores profissionais, de futebol de campo ou de futsal. Essa hipótese foi confirmada, pois a grande maioria dos atletas que responderam ao nosso questionário tem esse desejo. Outra hipótese era que os jogadores tinham que lidar com o distanciamento da família e dos amigos. Foi confirmada, pois muitos vão jogar longe, mas mesmo assim mantendo algum contato. Contudo, a família desses atletas, e 95% delas, os apoiam a seguir essa carreira, mesmo sabendo que alguns problemas surgirão à frente. Outra hipótese confirmada era de que a grande maioria dos jogadores que atuam nas bases da MSM de futsal desejam migrar do futsal para o futebol de campo, por ter uma renda financeira maior e obter mais destaque. As principais dificuldades encontradas neste meio futebolístico foram o distanciamento da família e amigos, a pressão do clube e da torcida, a falta de apoio familiar e a disputa com seus colegas de time para poder assumir o cargo de titular. Bom, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado por assistir.